Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai resolver esse outro problema aqui da equação da onda. Então nesse problema aqui, né, ele está me dizendo que vamos resolver o problema da equação da onda para uma corda com uma extremidade fixa, outra extremidade livre, sem velocidade inicial e a posição inicial dada por essa função f de x aqui. Então com todas essas informações a gente consegue montar o nosso problema, né, da equação da onda. Então primeiramente a gente vai ter a equação da onda. Assim, e aqui nesse problema a gente vai utilizar que o meu alfa é igual a 1 e o meu L é igual a 10, né? O comprimento da corda é 10 e o meu alfa é igual a 1, então com isso a minha equação da onda vai ficar simplesmente, né, a derivada segunda de u em relação a x igual a derivada segunda de u em relação a t. Então para t maior que 0 e o x entre 0 e 10, né, o comprimento da corda, as condições de contorno. Então aqui ele está dizendo que uma extremidade é fixa e a outra é livre. Então extremidade fixa é o de, eu vou colocar aqui x igual a 0 e t, então isso daqui vai ser 0. Então para x igual a 0, é essa extremidade que vai estar fixa aqui na origem, e a outra extremidade ela vai estar livre. E aí a condição que representa essa condição aqui é a derivada de u em relação a x de Lt. Isso daqui é igual a 0. Então isso daqui, né, como u é uma função de x, como u é uma função de x e t, dizer que essa derivada aqui é igual a 0 é a mesma coisa que dizer que, bom, u de Lt, isso daqui é uma função v de t. Então, nessa outra extremidade aqui, a posição, né, que é em x igual a L, a posição da corda vai depender só do tempo. Então, ela vai ficar, né, variando, vai ficar oscilando aqui conforme o movimento da corda. Então, essas são as condições de contorno e as condições iniciais. Então, primeiramente a posição inicial, que é essa função f de x. Então, u de x e t igual a 0. Isso daqui é f de x. E a velocidade inicial, que é o t de x 0, isso daqui é igual a 0, né? Essa corda não tem velocidade inicial. E isso, claro, né, para x entre 0 e 10 e aqui para todo t maior do que 0. Então esse daqui é o problema que a gente tem que resolver. Então, antes disso, vamos ver, né, só para finalizar, vamos ver quem é que é essa função f de x, né, para ver a posição inicial da minha corda. Então, para x entre 0 e 4, né, então eu tenho aqui x igual a 4, aqui x igual a 6. Então, para x entre 0 e 4, posição 0. Para x entre 4 e 6, posição 1. E para x entre 6 e 10, posição 0. Então essa daqui é a posição inicial da minha corda. Claro que aqui tem essa quebra, né? Mas a gente pode pensar aqui que a minha corda ela vai estar assim, né? Essa função aqui é descontínua nesses pontos 4 e 6, mas pensando numa corda eu posso pensar que ela está bem esticada aqui. Aí depois eu vou soltar isso e ver como é que ela vai se comportar, onde essa extremidade aqui de novo vai estar fixa e essa extremidade aqui vai poder variar com o tempo. Então, para esse problema aqui, eu vou fazer todos os passos. Então, a forma de resolução é separação de variáveis. Então, em separação de variáveis, a gente vai supor, né, que a minha função u de xt, eu posso escrever isso como uma função x que depende só da variável x, né, em vez de uma função t maiúsculo que depende só da variável temporal. Então, bom, se eu supor que a minha função u ela pode ser escrita dessa forma aqui, então a minha equação diferencial vai ficar, né, a derivada segunda de u em relação a x, isso vai ser x duas linhas vezes t, e a derivada segunda de u em relação a t, isso vai ser x multiplica t duas linhas, né, aqui a derivada em relação a x e aqui a derivada em relação a t. Então dessa igualdade aqui eu tenho que x duas linhas sobre x é igual a t duas linhas sobre t. De novo, como isso daqui depende só de x, né, da variável x, isso daqui depende só da variável t, e essas duas coisas são iguais, né, isso tem que valer para tudo x e para tudo t, então isso quer dizer que
Bom, essas duas coisas vão ter que ser constantes, é só assim que eu vou conseguir essa igualdade. Então eu vou dizer que isso é igual a uma constante menos lambda. Então daqui a gente tira as duas equações, né, que é a x duas linhas, passa esse x para cá, então menos lambda x, passa para cá, vai ficar assim igual a zero. E a mesma coisa que com o t, tem o t duas linhas mais lambda t igual a zero. Então agora as condições de fronteira. Eu tenho u de 0t, isso daqui é igual a zero. Então u de 0t é a mesma coisa que x de 0 vezes t de t igual a zero. Aí aquele mesmo raciocínio, né, para isso daqui ser igual a zero. Então, ou isso é igual a zero, ou isso daqui é igual a zero. Se eu supor que isso daqui é igual a zero, então a minha solução u vai ser identicamente nula, o que não vai ser o caso, né? Eu já sei que não vai ser o caso por causa dessas condições iniciais. Então daqui a gente tira que x de 0 tem que ser igual a zero. E a minha segunda condição de fronteira é essa derivada aqui. Então a derivada de u em relação a x, isso daqui vai ser x' vezes t. Aplicando em x igual a L, eu vou ter isso daqui. Então isso daqui tem que ser igual a zero. E aí de novo, né? Ou a função t é identicamente nula, ou essa coisinha aqui é igual a zero. Então de novo, né? Eu tenho que x' de L é igual a zero. E aqui eu tenho a minha segunda condição de fronteira. Então essa equação aqui, mais essas duas condições de fronteira, vão me dar um problema de valor de fronteira ou contorno. Então problema de valor de contorno, né? X duas linhas mais lambda x igual a zero. E as condições de contorno x de 0 igual a x' de L e isso igual a zero. Então agora a gente vai resolver esse problema de valor de contorno. Aqui a gente vai ter os três casos, né? A gente vai separar em três casos. Então o primeiro deles é quando lambda é igual a zero. Então nesse caso aqui a minha equação fica simplesmente x duas linhas igual a zero. E aí a solução, né? X de x, aqui vai ser um ax mais b. Então aplicando nas condições de contorno, x de 0 igual a zero, isso daqui implica que o meu b tem que ser igual a zero, e x' de L igual a zero, isso daqui, bom, quando eu derivar, né, vai sobrar só a, aplicar em L vai continuar sendo a, isso tem que ser igual a zero, então isso implica que a é igual a zero. Então nesse caso, a gente tem que a minha solução x de x é identicamente nula, o que não nos interessa, né? Não é o nosso caso. Então o segundo caso que a gente tem que analisar é quando lambda é menor. Quando lambda é menor do que zero, tá? Então aqui a gente vai supor que lambda é igual a menos μ ao quadrado. Então a gente vai ter essa equação aqui, vai ficar x duas linhas menos μ ao quadrado x igual a zero. Então nesse caso aqui vocês podem fazer as continhas e vocês vão chegar, né, que então nesse caso, para lambda menor que zero, a gente não tem autofunções. Lambda menor que zero não vai ser um alto valor, e aí a gente não vai ter autofunções. E o terceiro e o último caso é quando lambda é maior do que zero. Então eu vou supor que lambda é igual a 1 μ ao quadrado, né, onde μ é maior que zero. Então nesse caso a minha equação diferencial vai ficar x duas linhas mais μ ao quadrado x igual a zero. Então isso daqui é uma equação de segunda ordem, né, linear, coeficientes constantes. Então a equação característica é r ao quadrado mais μ ao quadrado igual a zero. As raízes da equação característica mais ou menos μ vezes i. E aí a solução, então, x de x, isso daqui vai ser uma constante C1 vezes seno de μ vezes x, mais uma constante C2, cosseno de μ vezes x. Então, agora aplicando nas condições de fronteira, né, de contorno, x de 0 igual a zero, isso daqui implica, então, quando eu fizer x igual a zero, vai sumir esse seno, vai ficar cosseno de 0, que é 1, então vai ficar só C2. Então isso implica que C2 é igual a zero e x' de L, então a derivada
Então, C2 já sumiu, né? Então, x' de L, a derivada disso daqui vai ser C1 vezes mi cosseno de mix, aplicado em x igual a L. Então, isso daqui é C1 vezes mi vezes cosseno de mi L igual a 0. E aí, bom, de novo, né? Eu tenho um produto, ou isso daqui é igual a 0, ou isso daqui é igual a 0. Se eu escolher isso daqui igual a 0, tá? O meu mi, eu já sei que ele não é 0, né? Porque, bom, eu estou supondo que mi ao quadrado é lambda e lambda é maior que 0. Então, mi é maior que 0. Agora, se eu supor que C1 é igual a 0, então, como eu já tenho C2 igual a 0, de novo eu vou ter a solução constante igual a 0, o que não é a solução do nosso problema. Então, eu vou supor que isso daqui é diferente de 0, então isso daqui vai ser 0. E aí, portanto, né, quando o cosseno vai ser 0, quando mi vezes L, isso daqui for um múltiplo ímpar de π sobre 2. Tá? Então, eu posso escrever isso como sendo um 2n menos 1 vezes π sobre 2. E aí, portanto, né, eu posso escrever o mi como sendo 2n menos 1 π sobre 2L. Então, a solução do meu problema de valor de contorno, né, então, para cada n igual a 1, 2, 3 e assim por diante, a gente tem então que os autovalores são lambda n igual a mi ao quadrado, então isso é 2n menos 1 ao quadrado, π ao quadrado sobre 2L ao quadrado, e as autofunções então vão ser xn de x, né? Então a solução é esse daqui, né? Então vai ser uma constante C1 vezes seno de mi, que é essa coisa aqui, então 2n menos 1 π sobre 2L vezes x. Então essas aqui são as minhas autofunções. Agora a gente vai ir para a segunda equação diferencial. Então, t duas linhas mais lambda t igual a 0. Então agora aqui eu já sei quem vão ser esses valores de lambda, né? Vão ser esses carinhas aqui. Então isso daqui, né, essa equação diferencial é t duas linhas mais lambda, que é essa coisa aqui, 2n menos 1 ao quadrado, π ao quadrado sobre 2L ao quadrado vezes t igual a 0. Que, na verdade, isso daqui é simplesmente mi ao quadrado. Então, essa equação diferencial aqui, né, de novo, é uma equação linear de segunda ordem com coeficientes constantes. A equação característica é r ao quadrado mais mi ao quadrado igual a 0. As soluções são r igual a mais ou menos i vezes mi. E aí, portanto, a solução é t de t igual a uma constante C1 vezes seno de mi t mais uma constante C2 cosseno de mi vezes t, onde mi é a raiz dessa coisa aqui. Então a gente tem aqui as nossas soluções, né? Então esse t, na verdade, ele vai ser um tn. Então as minhas soluções fundamentais, né? O n de xt, isso daqui vai ser então xn vezes tn. Então isso daqui vai ser uma constante C1 vezes seno de mi vezes t vezes seno de mi vezes x, que é isso daqui, mais uma constante C2, cosseno de mi vezes t, seno de mi vezes x. Então essas aqui são as soluções fundamentais. E a solução geral do meu problema é u de xt igual, pelo princípio da superposição, o somatório de n igual a 1 até infinito. Então aqui eu vou ter uma constante an, né? Vai depender de cada n essa constante. E mais uma constante bn, né? Que seria essa segunda constante aqui. Então essa daqui é a minha solução geral do problema, né? Desse problema. E agora a gente tem que encontrar essas duas constantes aqui,
utilizando as condições iniciais. Então, a primeira condição que a gente vai utilizar é de que a corda não tem velocidade inicial, ou seja, a derivada de u em relação a t de x, 0, isso daqui é igual a 0. Então, primeiro a gente vai ver o que é essa derivada, né? O t de x e t. Então, a derivada disso daqui em relação a t vai ser, bom, isso daqui depende só de x, isso daqui é constante, né? Vai ser a derivada desses dois termos aqui. Então, isso é o somatório de n igual a 1 até infinito de an seno de esse carinha aqui, né? Seno x. Vezes, então, a derivada dessa coisa aqui em relação a t. Então, isso daqui vai ser 2n menos 1π dividido por 2l vezes a derivada do seno, cosseno de 2n menos 1π t dividido por 2l. E menos, né, porque aqui a derivada do cosseno vai ser o menos seno. Então aqui eu vou ter bn vezes esse seno aqui, que é a mesma coisa que esse seno aqui. Então a derivada do cosseno é menos seno de, na verdade tem a constante, né? Então isso daqui vai ser 2n menos 1 π dividido por 2l vezes seno de 2n menos 1 π t dividido por 2l. Então essa daqui é a derivada. Então quando eu fizer t igual a 0, aqui vai ficar cosseno de 0, que é 1. Então vai sobrar tudo isso daqui. Então isso daqui é an vezes 2n menos 1 π sobre 2l, né? Na verdade, somatório de n igual a 1 até infinito, dessa coisa aqui, vezes seno de 2n menos 1 π x dividido por 2l, e isso daqui, aqui vai dar 0, né? Vai ficar seno de 0, que é 0, então vai sumir tudo isso daqui. E isso daqui tem que ser igual a função constante igual a 0. Então, essa série aqui vai ser constante igual a 0 se todos os meus ANs forem iguais a 0. Então, isso quer dizer que eu não vou ter essa primeira parte aqui da minha solução, né? Todos os meus ANs, eles são 0, porque justamente a velocidade inicial é igual a 0. Agora a gente vai aplicar a segunda condição, que é o de x 0. Isso daqui é a minha função f de x, né? A posição inicial da corda é aquela função f de x. Então, aqui em cima, quando eu fizer t igual a 0, vai ficar cosseno de 0, que é 1, vai ficar só o somatório de bn e esse seno aqui. Então, eu tenho o somatório de n igual a 1 até infinito, de bn vezes seno de 2n menos 1 e x dividido por 2l. E isso daqui é igual, né, tem que ser igual à função f de x. Então, esses coeficientes bn's, né, eles têm que satisfazer essa igualdade aqui. Só que aqui tem um detalhe, né? Até agora a gente viu esses problemas e esses coeficientes eles eram, então, a expansão, né, da função f de x em série de Fourier seno ou Fourier cosseno. Aqui, essa série aqui não é bem a série de Fourier, né? Porque eu tenho aqui seno de 2n menos 1 πx dividido por 2l. Tá? Então, esses coeficientes aqui não são bem a série de Fourier seno da função f de x. Tá? Eu vou deixar linkado aqui um vídeo para vocês verem como a gente escreve uma função f de x nesse formato aqui. Tá? Então, deem uma olhada nesse vídeo. Depois que vocês olharem esse vídeo, a gente vai ver que, na verdade, esses coeficientes bn, eles são dados por essa fórmula aqui, né? Eles vão ser 2 sobre L, a integral de 0 a L de f de x, seno de 2n menos 1 e x dividido por 2L dx, tá? Então, é bem parecido com a série de Fourier seno, né? Só que aqui a gente tem esses, só os números ímpares aqui e é dividido por 2L. Tá? É parecido, mas não é a mesma coisa. Então, para finalizar, a gente vai resolver essa integral.
Na verdade, aqui eu coloquei L, mas o nosso L ele é 10. Né? Então, resolvendo essa integral aqui, eu tenho 2 sobre 10, a integral de 0 a 10 de f de x vezes seno de 2n menos 1 πx dividido por 20 dx. Então, isso daqui é 1/5. Aqui, né, a função f de x, então de 0 a 10, na verdade, a função f de x, ela é 1 no intervalo de 4 a 6, fora disso ela vale 0. Então essa integral aqui vai ficar a integral simplesmente de 4 a 6. Nesse intervalo a função vale 1. E aí, seno de 2n menos 1 πx dividido por 20 dx. Então agora essa integral aqui ficou bem fácil de calcular, né? Então isso daqui vai ser 1/5. A integral do seno, isso é menos cosseno, né? Vai ficar essas constantes aqui. Então cosseno de 2n menos 1 πx dividido por 20. E isso aplicado de 4 até 6. Então isso daqui, esse 20 pode, na verdade todas essas constantes podem sair para fora. Então aqui vai ficar menos 4 sobre 2n menos 1 π. E multiplica, então, cosseno, né, dessa coisa aqui, aplicado em x igual a 6. Então vai ficar cosseno de 2n menos 1 π vezes 6 dividido por 20 menos cosseno de 2n menos 1 π vezes 4 dividido por 20. Então isso daqui é menos 4, 2n menos 1 π. Aqui 6 dividido por 20, né, vai ficar 3 dividido por 10. Então isso daqui é cosseno 2n menos 1 π vezes 3 dividido por 10 menos, e aqui vai ficar simplesmente 5 aqui embaixo, né? Então cosseno de 2n menos 1 π dividido por 5. Então esse daqui, essa expressão aqui, é o meu BN. Então como é que vai ficar a solução do meu problema? Tá? Colocar aqui nesse cantinho. Solução do meu problema, né? O de x, isso daqui vai ser o somatório de n igual a 1 até infinito de BN. Então esse daqui é o meu BN, vezes cosseno de 2n menos 1 πt dividido por 2l, né, que é 20, e vezes seno de 2n menos 1 πx dividido por 20. Ah, então essa daqui é a solução do meu problema. Agora a gente vai vir aqui para o Desmos. Então aqui no Desmos eu tenho essa minha série, eu já coloquei aqui essa minha série. Aqui eu tenho então a minha condição inicial, que é a posição inicial da minha corda. Essa extremidade aqui está livre e essa extremidade aqui está fixa. Então aqui está a solução que eu encontrei. Tá? Então aqui para t igual a 0, né? Tem que satisfazer essa condição inicial. Claro que aqui não está bem certinho, porque eu estou usando só 50 termos, mas se eu usar mais termos, vai ficar essa coisa mais quebrada. E aí, se eu fizer t variar, né, então eu vou ter esse comportamento aqui, né, e notem que aqui, essa extremidade aqui, ela está livre. Né? A extremidade aqui está fixa e aqui está livre.